Notícias. Up FM. Deus 7 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente. Provérbios 29:2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Homens que governam. Necessário falar sobre isso, e é na Bíblia, lá no Provérbio 29:2. Todo homem é chamado a governar. Desde o princípio, esse foi o plano divino. Abre aspas, tenham muitos filhos, espalhem-se e dominem. Contudo, essa jornada não é simples. Requer caminhar com o Pai, observar princípios e agir com a atitude correta. Requer caminhar com o Pai, observar princípios e agir com a atitude correta. Porque é muito perigoso quando você chega ao poder se achar inclusive superior a Deus. O ser humano erra muito nesse sentido. Êxodo 18:20. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. 21, Êxodo 21. Mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança. Né? Então, o que garante a forma republicana de governar? O que nos garante essa grandeza, como diz no popular, sem subir para a cabeça, né? Governar com sabedoria e grandeza significa buscar o discernimento, e essa palavra é fantástica. Governar com sabedoria e grandeza significa o quê? Buscar discernimento para distinguir o bem do mal e usar esse conhecimento para tomar decisões justas e que melhorem a vida de todos. E que melhore a vida de todos sem o quê? Sem favorecimentos. É muito difícil, mas é bom que a gente consiga pelo menos diminuir. A grandeza nesse contexto não vem do poder ou da riqueza, mas sim da capacidade de governar com justiça, respeito e para o quê? Que a gente fala aqui constantemente, para o bem comum. A gente fica assim revoltado, decepcionado às vezes quando você vê pessoas que vão para o mundo da política e só pensam no seu umbigo. Eu falo direto isso. Ah, não, eu vou fazer tal coisa ou aquela coisa porque eu garanto a minha reeleição, eu garanto isso, eu garanto aquilo. A gente tem que pensar e respeitar essas coisas que são feitas para o bem comum. E a gente tem que buscar o que? O discernimento. Um líder sábio busca entender a diferença entre o bem e o mal, ouvindo as pessoas e agindo com prudência para evitar problemas. Porque quando a pessoa chega na prefeitura, logo no início está tudo bem, depois isso acontece em todos os governos. Principalmente os incompetentes vão blindando o gestor ou a gestora para não ter conhecimento do real que acontece em torno. Principalmente os incompetentes para permanecerem no poder. Foco no bem-estar coletivo. O objetivo é mudar a vida das pessoas para quê? Para melhor. Buscando o envolvimento de todos e governando para a cidade, para o estado ou para o país como um todo. E não para grupos específicos, como acontece muitas vezes. Tem grupos, inclusive, que já têm demais. E são beneficiados. Como disse Caetano Veloso na música Sampa,
A força da grana que ergue e destrói coisas belas. Humildade e prudência é outro ponto importante. A sabedoria não está apenas em tomar decisões, mas também saber quando falar, quando ouvir e como fazê-lo da melhor maneira possível. É por isso que eu defendo que nós deveríamos ter 2 mandatos para todo cargo. Se você vai ser vereador, só 2 vezes. Estadual, só 2 vezes. Federal, só 2. Governador, só 2. Presidente da República, só 2. Senador, só 2. Por que isso? E além de renovar, as pessoas não tomariam para si como dono as coisas públicas. Outro fato importante: integridade e justiça. Governar com sabedoria e grandeza exige justiça e o compromisso com a verdade, como exemplificado na oração de Rei Salomão, que pediu sabedoria para governar seu povo. Ele teve alguns erros depois, mas foi o mais sábio de todos, né? Você tem lá Saul, Davi, depois Salomão. Quando você fala, cita muito as minas do rei Salomão. Ele foi muito sábio e teve um governo de grandeza, de riqueza. Teve os seus erros como qualquer outro ser humano. Tem um outro ponto fundamental para quem governa: valorização do povo. A sabedoria de um líder. A sabedoria de um líder se manifesta na forma como ele enxerga e se relaciona com seu povo, usando a experiência para construir e unir. Eu vou chegar nesse ponto aqui. Construir e unir. Eu digo sempre que um prefeito não é um prefeito de um lado ou de outro. Quando a pessoa se elege, é o prefeito, no caso nosso, a prefeita de todos nós, dos mais de 400 mil habitantes, dos mais de 2,5 milhões de um público flutuante. Então é de todos nós. A prefeita Sheila, por exemplo, não é prefeita de Assemineto, não é prefeita de Jerônimo Rodrigues. É prefeita de todos nós do município de Ponta. E eu já citei aqui o exemplo do vereador, presidente da Câmara, Ivan Cordeiro, que tem ido no governo federal, no governo estadual, independente de sua cor partidária, independente de quem ele vai apoiar em 2026, em 2028. Mas ele, como presidente de um poder, ele tem a obrigação de ir buscar não para os seus partidários, não para aqueles que votaram nele, mas para todos os habitantes desse município maravilhoso chamado Vitória da Conquista. E eu venho cobrado muito isso da prefeita Sheila Lemos, para ela fazer uma administração republicana, porque ela não administra a cidade para Assemineto, nem para Jerônimo, ela administra para o povo de Conquista. Eu tenho citado o exemplo de José Ronaldo, prefeito de Feira de Santana, o que aquele rapaz tem conseguido de obras para a Feira de Santana é um negócio espantoso. E a relação, e ele não prometeu apoiar Jerônimo, a sua excelência, o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, mas eles estão tendo uma relação republicana. O outro que eu cito muito é o prefeito de Jiquié, José Cocá, que era adversário ferrenho, até mesmo porque eles são da mesma região. O governador nasceu ali próximo a Jiquié, mas o Zé Cocá demonstrou uma liderança grandiosa. Ele não só venceu Jiquié, como ele venceu cidades no entorno. Mas os dois estão conversando de forma republicana. Eu vi um vídeo ontem, por exemplo, uma relação bacana. O governador vai passar 2 dias agora no aniversário de Jiquié, inaugurando e levando mais obras. É isso que é bacana, isso é que é grandioso. Sair dessa dicotomia do presidente Lula, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se você fala uma coisa, você é o outro. Se você fala outra coisa, é o outro. Um inferno. Eu estava discutindo agora em off aqui o que seria um modo de produção. Você tem modo de produção capitalista, comunista, feudal, asiático.
e as pessoas chamam o outro de comunista, sem saber que desgrama é um comunismo, que desgrama é o capitalismo. As pessoas deveriam estudar mais, ficam replicando essas bestajadas o tempo inteiro. Então, nós cobramos aqui no AMP Notícias que a prefeita tivesse, portanto, essa relação republicana com o governador do estado, com o governo federal, para buscar o que é nosso, para exigir o que é nosso. E nós colocamos o nosso programa à disposição da prefeita. Eu tentei colocar no ar, eu tento colocar no ar, ela não quer. Mas na hora que ela quiser, não colocar. Se quiser botar agora de Brasília, eu boto. Fala, nós estamos aqui cobrando, exigindo as coisas para conquista. E eu queria, daqui a pouco, mandar um salve de palma para a prefeita Sheila Lemos, que ela esteve ontem em uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Bota uns aplausos, dá logo uns aplausos, que eu vou dar vários aplausos para ela hoje. Ela esteve na Casa Civil com o ministro Rui Costa, que é o ministro mais próximo do presidente. E ele está encarregado no governo do presidente Lula de viabilizar as verbas para as obras do novo PAC, por exemplo, né? Em Brasília. E na pauta o que era? A garantia da União para obras, e ela foi pedir também a garantia para novo empréstimo de 400 milhões para a conquista. Então a prefeita esteve lá ontem e reencontrou, portanto, lá com o ministro Rui Costa, que ele já tinha encontrado como governador do estado, e a gestora conquistense, portanto, continua em Brasília. Gostaria muito de colocar ela agora, direto de Brasília, não é? Para ela falar para a conquista, ó, estou aqui de forma republicana, administrando a cidade para todos. O ano que vem eu vou votar lá em Assemineto, eu vou apoiar, não tem problema nenhum. O nome já chama partido. Cada um tem um seu. Agora, quando você está governando, quando você vai para a política, você ganha o governo. Depois você ganha o poder, depois você tem a vontade de fazer. Eu digo sempre que se eu fosse prefeito de Conquista, eu ia arborizar essa cidade toda. E seria uma vontade minha. Claro que eu teria outras, mas uma era arborizar essa cidade. Eu já dei até a ideia de arborizar logo os postos de saúde do município, as escolas municipais, porque você humanizaria mais. É tão simples e fácil. Vá no colégio militar, veja se não está arborizado lá. Como é que eles conseguem arborizar um colégio e eles não conseguem fazer o restante? Então essa é a vontade de fazer. Então, prefeita Sheila, fiquei muito alegre e satisfeito da senhora aí de forma republicana, né? Encontrar com o ministro da Casa Civil e você observa as fotos que foram divulgadas, de um sorriso largo, aberto e tranquilo, dizendo: nós estamos aqui cobrando os direitos da cidade, a segunda maior do estado, do interior do estado da Bahia, uma cidade pujante, maravilhosa, uma cidade que não tem, por exemplo, não tem favelas, uma cidade gostosa, quem vem para aqui se apaixona. Mas nós precisamos viabilizar obras importantes. Que é você pintar o meu fio, capinar uns molhos de mato, tirar lá as baronesas da Lagoa das Bateias, né? Pode fazer. Isso é bacana. Mas a gente precisa das obras estruturantes. E para tanto nós vamos buscar os outros poderes do Estado e da União. Então bota mais palmas para a prefeita Sheila, por favor. É isso que nós estamos falando. Sai dessa coisa mesquinha, pequena, de que alguns querem, principalmente os mais incompetentes, blindando a prefeita para que ela não consiga fazer esse papel de governar de forma republicana. Parabéns, portanto. Fiquei muito feliz com esse encontro. Parabéns mesmo. E fiquei muito feliz com esse encontro, como eu já citei, do presidente da Câmara de Vereadores, Ivan Cordeiro, também cumprindo esse papel. Que já foi no Ministério, que já foi em secretarias do governo estadual, que já se encontrou com o governador. Vamos juntos, gente, brigar e exigir o que nós queremos. O que é que nós precisamos? Nós precisamos da duplicação de viadutos, passarelas, Universidade Federal, centro de convenções, né? Nós precisamos mais de quê? Precisamos, portanto, do gasoduto.
Já fizeram mais de 500 quilômetros no sudoeste da Bahia, não chegou aqui ainda. Nós precisaríamos de um braço da FIOL, do fortalecimento de políticas públicas. Se nós continuarmos dividindo, aí fica difícil. Eu falava aqui antes que quando Deus multiplicou pães e peixes, Jesus, ele não dividiu, ele distribuiu. Viva a conquista, viva a conquista e viva a conquista. Toca o barco. Deusdete Dias, colocando os pingos nos is.